Bom dia, pessoal. A gente vai falar, na outra aula nós falamos sobre epidemiologia e saneamento, né? Sobre a água. Hoje a gente vai estar falando sobre o que é epidemiologia, né? O que é saneamento, como surgiu isso para a população, para a produção animal, de que forma, qual foi a origem. Então, uma definição de epidemiologia, né? Quando a gente vai pegar para estudar epidemiologia lá na literatura, nós temos várias definições estudadas por vários autores, tá? Assim, não existe um conceito só, né, do que seja epidemiologia. Então, eu separei para vocês alguns autores e alguns conceitos desses autores. Então, epidemiologia, né, é a história natural das enfermidades, Welch, né? É a ecologia médica, Dudley. É o estudo das doenças e suas relações com o hospedeiro, Francis. É o estudo da distribuição dos determinantes das doenças de elevada prevalência, Cloet, né? É a ciência dedicada ao estudo dos fenômenos relativos às massas provocadas pelas moléstias, né? Caráter epidêmico, foi o Frost que citou isso, né? É o estudo da distribuição da enfermidade determinantes de prevalência do homem, Macmillan. É o estudo da saúde do homem, grupo de populações em relação ao seu meio, Paine. Então, a gente pode perceber que a definição de epidemiologia, ela tem várias definições, vários conceitos estudados por várias pessoas, tá? As definições mais antigas, elas estão limitadas à preocupação exclusiva, né, das doenças transmissíveis. Então, por quê? Porque, pelo que se afirma, né, trata-se de ciência ou doutrina médica da epidemia. Então, tudo que é uma epidemia é uma doença transmissível, tá? Já as definições mais recentes incluem também as doenças não infecciosas, tá? Então, nós temos as doenças infecciosas e as doenças não infecciosas. Quando eu tenho doenças infecciosas, eu tenho sempre o vírus, tá? Quando eu não tenho doença infecciosa, eu não tenho o vírus, ok? Muitas das definições, mais como um histórico, né, antigas, limitam também a epidemiologia à saúde humana, tá? Com um conceito que pudesse ser aplicado às populações, né, humanas, animais. Então, o termo epidemiologia, gente, ultimamente ele também é aplicado à saúde vegetal, às doenças dos vegetais, além da humana e do animal, tá? Unger, em 1833, ele usou um termo chamado epifitotia, né? Que, na verdade, são explicadas as doenças dos vegetais, tá? E também usou a epizootia, que ele queria explicar as doenças dos animais e epidemia para humanos, a zoonose que a gente chama hoje, tá? Daí surgiu o termo epifitotiologia, né? E depois foi utilizada a palavra epidemiologia, que ficou um pouco mais fácil até de pronunciar, ok? Trocar de slide. Então, os princípios básicos da epidemiologia, né, é que os agravos à saúde não ocorrem por acaso em uma certa população. Então, tem motivos. E a partir desse ponto de vista, desse princípio ativo, né, que tem um motivo, eles acabam observando e distribuindo e percebendo quais os tipos de se é infecciosa, se não é infecciosa, né? Eles observam e trabalham esse tipo de, até falado como uma distribuição desigual, né, dos agravos da saúde, da população que tem mais dinheiro, poder aquisitivo, da população que tem menos dinheiro, poder aquisitivo.
Isso é uma verdade dentro do país que nós vivemos, né? Princípios básicos da epidemiologia, então, né? Então, ela baseia-se em quê? Em duas vias, tá? A primeira é o reconhecimento da multiplicidade, né? Fatores das enfermidades. O segundo é a identificação desses fatores e a estimativa de seus valores relativos. Então, aqui entra também a estatística, tá? Que é um estudo de valores, dos seus valores, as médias em relação à epidemia, tá? Segundo Martin, em 1987, o trabalho epidemiológico é baseado em 4 principais fundamentos sobre a saúde e a doença: a ocorrência da doença, né, associada ao meio ambiente, ao animal, ao vegetal, tá? Para identificar a influência do ambiente, são feitas várias comparações entre um ambiente onde a doença ocorreu, entre outro ambiente onde a doença não ocorreu, para ter certeza que tipo de doença é essa, tá? O registro também dessa doença é uma ocorrência de eventos naturais, tá? Como nascimento, morte, doença, fenômenos biológicos, tá? É comum, então, se é uma doença, é mais comum em um sexo, idade, local, raça, espécie, peso. Então, isso tudo colabora para a observação da doença infecciosa ou não infecciosa, considerada uma zoonose ou não, uma produção vegetal, uma produção animal, tá? Em relação ao homem também. O trabalho epidemiológico é baseado em 4 princípios, né? Os 2 que a gente já citou, então o terceiro é a utilização do experimento da natureza, né? Sempre a observação, sempre a ciência, sempre o experimento. Por quê? Porque eu preciso ter, por exemplo, um hospedeiro, né, o ambiente do hospedeiro e essa infecção, né, causada por um vírus, uma bactéria, um fungo, e eu preciso saber como que esse vírus se disseminou nesse hospedeiro, né, se o hospedeiro passa para o animal, se o animal passou para o hospedeiro, se o hospedeiro passa para outro hospedeiro. Então, todas essas observações eu preciso ter em relação à epidemiologia, tá? Para mim estar podendo estudar essa infecção ou essa não infecção. A quarta é a realização de experimentos controlados, tá? Sempre que possível. Então, esses experimentos eles são realizados em algumas espécies animais, né? Porque nunca é realizado um experimento controlado em humanos. E esse animal, esse hospedeiro, é controlado num ambiente natural mais controlado, tá? Para que eles possam tirar todas as observações possíveis da ocorrência, como entra no hospedeiro, qual os sintomas do hospedeiro, se esse hospedeiro vai sobreviver ou não vai sobreviver. Então, quais são os objetivos, né, da epidemiologia? A gente pode citar como um objetivo, então, ela dedica-se a estabelecer relações entre 2 ou mais eventos, né? Um dos quais é sempre um fenômeno relacionado à saúde, os demais são causados por hipóteses existentes nesse ambiente, né? O primeiro pode ser a descrição da história natural dessas doenças, com agravo ou não da saúde, e o segundo é a própria descoberta da enfermidade e dos meios que essa enfermidade chegou na população e uma maneira de controle efetiva de como essa população vai sair de perto dessa enfermidade, ok? Quanto à metodologia, né, diante de um problema sanitário, então, eles utilizam uma metodologia, tá? Eles podem lançar mão de 3 tipos diferentes de métodos para esse estudo. Então, nós temos o método clínico, o método laboratorial e o método chamado epidemiológico, tá? O método clínico, ele vai consistir na observação das características, né? Como que a doença se manifesta.
o laboratorial é usado para esgotar os recursos do método químico, né? Empregando testes de laboratório. Então, eu só não observo como clínico, mas eu emprego testes, né? Para que são capazes de detectar essa doença. E o método epidemiológico, né? Que consiste, entre outras coisas, na procura de características peculiares, né? Dos grupos doentes, que sirvam para identificar condições, né, que propiciem a ocorrência da doença mais rapidamente, ok? Quanto à metodologia epidemiológica na investigação, ela também passa por 3 tipos. Ela pode ser a epidemiologia descritiva, a epidemiologia analítica e a epidemiologia experimental. Na epidemiologia descritiva, ocupa-se de observar a distribuição e a progressão da enfermidade na população, por meio do quê? De observação, tá? Procurando características variáveis, não variáveis, que ocorreu a doença, como sexo, idade, peso, estado físico, condições ambientais, etc, tá? Então, ele vai descrever os dados colhidos da população, propriamente dito. Na epidemiologia analítica, o nome já diz, né, constitui na análise da observação feita anteriormente. Por qual método? O método descritivo, as informações recolhidas, peso, idade, espécie, tamanho, condições ambientais. Então, eu analiso esse estudo descritivo que foi feito, tá? E o método experimental, né, que nesse tipo de estudo, também chamado de estudo de intervenção, que são os experimentos controlados, né, então eu pego o hospedeiro, eu pego a patologia, né, infecciosa ou não, vírus, bactéria, fungo, eu inoculo esse infeccioso ou não dentro do meu hospedeiro, né, num ambiente, e esse ambiente é controlado, ok? A epidemiologia teórica, né, de acordo com o Truzil, seria a representação da doença usando modelos matemáticos, estatísticos, tá? Que é utilizado também muito agora recentemente em relação ao coronavírus, né, que a gente vê na televisão, esses modelos matemáticos e estatísticos tentando então definir uma situação, né, a longo prazo. A metodologia, né, as atividades epidemiológicas, elas podem ser divididas então em três etapas, tá, gente, para concluir o estudo. Então, diagnóstico de situação, primeiro, tá? Depois, estabelecimento do modelo epidemiológico que eu vou estar utilizando, tá? Os fatores que interagiram para esse modelo, tá? E a solução do problema, tá? Que é o combate ao problema, dentro do contexto que esse problema surgiu, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.